elaborar um laudo pericial. Então, primeiramente, pessoal, eu quero contar para vocês que o que contém dentro do laudo, ele não é algo à toa, não é algo da minha cabeça. Então, tudo que tem lá dentro são exigências que estão dentro do Código de Processo Civil. Dentro do artigo 473, anotem aí, o artigo 473 do Código de Processo Civil, ele fala que tem que ter alguns itens aí dentro do teu laudo. Primeiro deles é a exposição do objeto da perícia, ou seja, você está fazendo uma perícia do quê? De insalubridade, de periculosidade, uma perícia de acidente de trabalho, ergonomia, qual é o objeto dessa perícia? Então, esse é um dos itens. Percebam assim, eu vou colocar para vocês o que o Código de Processo Civil exige e depois eu preparei um passo a passo com todos os itens do meu laudo. E aí, se vocês quiserem, né, fica até o final aqui da live, aí vocês clicam ali na bio, tem um link lá que vai direcionar vocês para, ou normalmente acho que é pro Insta da Quantec, que é a minha empresa, e daí tem a consultoria particular ou mentoria, algo assim. E aí, se vocês quiserem esse passo a passo que eu fiz, aí vocês clicam lá, pedem para mim, que aí eu envio para vocês eles, tá bom? Então, primeiramente, através do Código de Processo Civil, para quem tá chegando agora, né, o Júnior que tá chegando aí, o Francisco, né, então ele pede sempre artigo 473 do Código de Processo Civil. Então, primeiramente, ele pede o objeto da perícia. Para que essa perícia, para que você está fazendo essa perícia? É uma perícia de insalubridade, periculosidade, acidente de trabalho ou ergonomia. Então, você vai colocar ali detalhadamente qual que é o objeto dessa perícia. Depois você vai fazer a tua análise técnica, então aí você vai subdividir isso em itens e vai colocar toda a parte técnica do teu trabalho. O que significa essa parte técnica? A parte técnica ela vai englobar aqui também metodologia que você está utilizando para fazer uma avaliação quantitativa, metodologia para você fazer uma avaliação quantitativa de calor, de ruído, né, de químico, se você usou o anexo 13, se você usou o anexo 11. Gente, eu quero falar para vocês que tanto o laudo do perito quanto o laudo do assistente técnico eu sempre entrego no mesmo formato. A única diferença é que eu mudo o palavreado. Então, assim, quando eu não fico falando assim, por exemplo, alguma coisa, eu não respondo quesito no laudo do assistente técnico e algumas nomenclaturas elas são diferentes, mas o passo a passo eu sigo absolutamente o mesmo. Eu já vi laudo, né, parecer técnico que ele é bem diferente. Então, assim, às vezes a pessoa só coloca uma manifestação e aí entrega isso e anexa no processo. Então, eu sempre faço como um laudo pericial que eu acho que ele é mais completo. Tá, voltando ao assunto aqui, aí você vai colocar essa metodologia, né? Então, como que você fez para descobrir, para você fazer a quantificação desses riscos, qual que foi o que você usou, se você usou só a NHO, se você usou a NR15, qual foi essa metodologia aplicada? E uma resposta conclusiva a todos os quesitos. Essa parte dos quesitos, gente, eu quero deixar claro para vocês o seguinte. Quando a gente vai fazer, quando as partes elas fazem a pergunta, as perguntas que são os quesitos, normalmente elas querem te induzir a responder alguma coisa que elas querem. Esse é o objetivo dos quesitos. Quando eles bem elaborados, eles têm a possibilidade, a chance de mudar a conclusão do laudo pericial. Aí tem que pensar muito, tem que ser muito bem elaborado. E aí, a resposta dos quesitos, não fiquem respondendo muita coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A reclamada apresentou a ficha de EPI do reclamante? Sim. Não coloca, mas não precisa colocar. Sim, mas estava faltando o EPI tal, o EPI tal. Não, ela quer que você responda se apresentou ou se não apresentou. Sim. Foram verificados no ambiente do trabalho que as pessoas do setor de produção, elas estavam usando todos os EPIs adequados? Sim ou não? Isso daqui é bacana de contar para vocês, porque eu demorei um tempo até descobrir, na verdade, eu fui aprendendo num curso quando eu fiz. Então, assim, às vezes, o advogado, ele faz copia e cola de quesito. E aí, nessa copia e cola de quesito, ele vai lá e coloca assim, vamos supor, a perícia, você está avaliando periculosidade e ele coloca um quesito de ruído.
aí você não vai xingar ele nem nada, você vai colocar simplesmente quesito prejudicado. Que aí você já entende, as partes já entendem, o juiz já entende que é um quesito que, tipo, não tem nada a ver com o assunto em questão. Tá? Então, esses 3 itens é o que trata o Código de Processo Civil. Então, minha câmera tá aqui virando. Então, isso é o que trata o Código de Processo Civil, tá? Então, você tem que ter o objeto da perícia, a metodologia e qual que é a tua conclusão técnica baseada nos quesitos e a conclusão que você vai dar daquele trabalho. Porque não esqueçam que o laudo, ele é um documento conclusivo. Você não pode colocar lá no final das histórias que você não acha uma coisa ou acha... Não, ele é conclusivo. Você tá lá para concluir alguma questão que o juiz não tem esse conhecimento técnico. E agora, pega papel e caneta, anota aí que eu vou colocar o passo a passo de todos os itens que tem o meu laudo. Então, eu separei aqui, ó, que é o papel, que é o documentinho que vocês, se vocês quiserem, eu vou mandar para vocês, se vocês me chamarem lá no link da bio. E aí eu vou colocar, são 20 itens que compõem o meu laudo, certo? O primeiro deles é a identificação do processo. Então, na identificação do processo, aqui eu vou colocar número dos autos, nome do autor, nome da reclamada, do réu, né? Aonde que foi realizada a perícia, qual que foi a data, qual que foi o horário, o endereço. Então, isso vai ser a parte da identificação do processo, tá? No item 2, eu coloco o objeto da perícia, que é um quesito, um item exigido lá no Código de Processo Civil. Então, aqui no objeto da perícia, eu vou colocar, então, o objeto da minha perícia é verificação ou não da existência de insalubridade nas atividades do reclamante, nas dependências da reclamada. Tá? Que aí você coloca um pouquinho mais, né? Escreve melhor isso, né? Destrinchado. Gente, eu quero falar assim que o e-book que eu tô preparando para vocês vai ficar muito legal. O e-book ele vai ter todo o passo a passo, vai ter todos os modelos de documentos que eu tenho, modelo de laudo, modelo de recusa de nomeação, de aceite, modelo de tudo que vocês precisam saber desde a época que vocês estão se cadastrando como perito na vara. Tá bom? E também para assistente técnico vai ter item específico para assistente técnico. Então, esse e-book que eu tô preparando tá muito bom. O item número 3, aqui eu coloco sempre a legislação aplicada. Então, a legislação aplicada aqui, o que eu vou colocar? Então, assim, se a gente tá falando de laudo de insalubridade, eu vou colocar a legislação sobre a insalubridade. Eu vou lá na NR15, né, vejo os principais pontos para você colocar no teu documento e aí você coloca nesse item aqui, no item 3 da legislação aplicada, tá bom? Quem não quiser anotar aqui agora... então, eu tô trabalhando bem duro nisso, tá, Paiva? Mas assim, é um documento que ele dá bastante trabalho, porque eu tô vendo todas as legislações, então eu tô vendo tudo bem passo a passo. E eu quero terminar ele até semana que vem. Mas é que aí aparecem umas demandas de trabalho, não sei se acontece com vocês, mas na segurança do trabalho tudo é para ontem, né? Então assim, a gente acaba colocando algumas coisas na frente. Mas a previsão é para eu terminar até o final de semana que vem. Vamos falar um prazo mais longo, até o final de abril esse book já vai sair. Prometo. Voltando então. Item 1, identificação do processo. Item 2, objeto da perícia. Item 3, legislação aplicada. Item 4, aqui eu coloco só para uma questão de conhecimento mais geral e também para ter um respaldo legal quando alguém começa a perguntar para mim sobre algum vídeo que foi gravado, alguma foto que foi tirada. Então, antes de começar a perícia, eu já falo isso, né? E aqui no item 4 eu coloco considerações técnicas gerais. O que eu coloco nesse item aqui? Aqui eu cito uma parte do Código de Processo Civil, 473, que aí ele fala que para o desempenho da função podem o perito e o assistente técnico, eles usarem, se valerem de vídeos, de plantas, de fotos, de tudo aquilo para chegar à conclusão de um laudo. Então, esse é o item 4. No item 5, eu coloco quem acompanhou a perícia. Então, item 5, acompanhantes da perícia. Por que tem que colocar isso?
Porque assim, primeiramente que só vai poder entrar na perícia quem tiver nomeado no processo. Claro que se você chegar numa perícia, se você for parte da reclamada, ou seja, a empresa coloca para acompanhar a perícia, normalmente quem ela quer, porque a gente brinca que a casa é minha. Né? Agora, se for do reclamante, o reclamante ele só pode levar o advogado, né? Que daí já subentende-se que ele está no processo que ele vai acompanhar, mas ele não pode levar uma outra testemunha, uma outra pessoa para acompanhar, desde que se ela não estiver no processo. Então aqui eu coloco todos os acompanhantes. Então, quem que acompanhou? Acompanhou o funcionário do RH, acompanhou o advogado da reclamada, acompanhou o paradigma da reclamada, acompanhou o reclamante e o advogado. Às vezes o reclamante não comparece, né? Aí você cita, né, que o reclamante não compareceu à inspeção pericial. É de suma importância que o reclamante compareça, porque senão as provas ficam somente você baseado ali em documento na inicial do processo, e aí ele que poderia dar outra versão, ele não vai dar, porque só vai estar a reclamada ali para te dar e te direcionar, e você não vai nem ter como questionar, e ele também não tem como questionar depois. Isso aconteceu em uma perícia que eu fui, que aí a advogada do reclamante ela começou a questionar horrores, o laudo, a metodologia, um monte de coisa. Aí na minha resposta, educadamente, claro, porque a gente não pode levar isso pro lado pessoal, mas aí eu coloquei simplesmente o quê? Olha, se o reclamante tivesse comparecido à perícia, você poderia estar me questionando sobre tudo isso, mas como você não compareceu, eu tô falando a verdade, eu tenho fé pública de falar a verdade, então o que tá no documento é o que eu tô falando, você não tem mais como contestar, porque você não compareceu à perícia, né? Então, é importante que todas as partes compareçam. Item 6, documentação apresentada no dia da perícia ou acostada aos autos. Então, essa documentação, por exemplo, assim, normalmente no processo, quando vocês recebem o processo, ele já tem lá a documentação, a reclamada coloca uma documentação para você lá. Só que muitas e muitas vezes a reclamada não coloca, porque ela não quer colocar alguma prova lá para o reclamante não ter acesso antes, para o advogado do reclamante não ter acesso antes. Então ele deixa para mostrar isso no dia da perícia e depois ele vai lá e protocola nos autos. Porque o que acontece? Na maioria das vezes, aí ele já formula os quesitos baseado naquele PP real ou naquele laudo de insalubridade e o advogado da empresa não quer isso. Então ele não anexa esse tipo de documento dentro do processo. Aí ele deixa para você mostrar isso, para te mostrar isso no dia da perícia. Tá? Então você tem que pedir você tem que solicitar essa documentação e aí você vai anotar o que você viu no dia da perícia técnica, tá? Então anota o que eles te mostraram, independente, às vezes foi alguma coisa diferente ou não, só o que tá acostado nos autos do processo mesmo. O item 7 eu coloco sempre assim, o reclamante e a petição inicial. Então, assim, o reclamante, porque assim, uma coisa é o que o reclamante coloca na inicial do processo e a outra coisa é o que você vê em loco, né, que é diferente. Então, o reclamante e a petição inicial. Aqui eu cito, por exemplo, Jair da Silva, portador do RG, CPF, residente domiciliado na rua tal, endereço tal, cidade tal, alega na inicial do processo que, aí eu copio a parte da inicial do processo e colo no meu laudo, tá? Então isso vai ser a parte do reclamante e a inicial do processo. Aí no próximo item eu coloco aqui a reclamada e a contestação inicial. E aí o que eu coloco? A reclamada, a empresa Transportes da Silva, CNPJ tal, endereço, KNAI, grau de risco, coloco toda a descriçãozinha ali nessa parte da reclamada. Contestou, e aí o que ela contestou? Alegando que todas as atividades dele eram consideradas salubres porque havia fornecimento de PI, normalmente isso. Tá? Então tem essa parte da reclamada e do reclamante. A próximo item que eu sempre coloco também no meu laudo é o local de trabalho do reclamante.
Aí aqui nessa descrição você tem que tentar levar para o juiz o mais fielmente possível a descrição do setor que o reclamante trabalhava. Então vamos lá. Bom, o setor construído em alvenaria, com duplo pavimento, como é que é? Telhado de eternite, cobertura metálica, o que for. Então você vai levar toda essa informação pro juiz, pro teu laudo, porque você tem que entender que ele tá lendo um papel, então naquele momento que ele tá lendo, ele tem que imaginar como que é o setor de produção. E super importante que nessa hora aqui você coloque o seguinte: perguntar para o reclamante se da época dele teve ou não alteração. Porque se teve alteração, você tem que perguntar qual foi a alteração, o que mudou, se foi máquina, se foi equipamento, o que teve de alteração no layout. Às vezes foi só uma troca de máquina de lugar, o que não vai interferir de repente no ruído. Mas aí se mudou mais coisas, se eles tiraram mais coisas de dentro do ambiente, aí isso daí vai dar uma divergência. Então você tem que citar sim no teu laudo se teve alteração no layout. Essa parte entra aqui no local de trabalho do reclamante. 10. Descrições das atividades. Aqui eu coloco a versão do reclamante. Então aí tudo que o reclamante fala para mim no dia da perícia, eu coloco, escrevo tudo, tintim por tintim, tudo, tá? Às vezes ele pode falar, ele fala bastante, tá? Fala bastante. E aí eu sempre converso com as partes antes. E aí depois eu vou em loco para verificar. Porque o que acontece? O reclamante, ele não lembra. Ou aí, quando ele começa a olhar um monte de coisa, o advogado começa a induzir ele a falar: mas você não trabalhava ali perto da caldeira? Você não trabalhava ali perto daquele produto químico? Então, é bem importante, assim, que aí você consegue discernir quando que era realmente atividade do autor e quando que o advogado está tentando induzir ele a colocar mais tipo de risco no ambiente de trabalho, tá? E a parte da descrição... Gente, que é home office também, tá? Então, me perdoa. E aí você vai colocar também a descrição das atividades, a versão da reclamada. Gente, é super importante que vocês saibam que vocês não estão ali para julgar, vocês não são o juiz. Quem vai bater o martelo no final das histórias é o juiz, não é vocês. Então, as duas versões têm que estar no teu laudo, tanto a versão do autor quanto a versão da empresa. Aí você vai colocar as duas, você vai ter a tua conclusão técnica, mas aí as duas versões estão lá. Porque muitas vezes que eles começam a brigar, não, ele não fazia isso, ou ele fazia aquilo. Então vocês têm que colocar as duas versões, porque vocês têm que demonstrar e mostrar essa imparcialidade, tá bom? Item 12, equipamentos de proteção individual. Nesse item aqui, o que eu coloco? Os equipamentos de proteção individual que ele falou pra mim que ele usava, só falou. Você usava algum EPI? Eu usava. Como que era feita a entrega? Toda vez que eu precisava, eu ia lá no almoxarifado e pegava. Então, você escreve. E aí, se tem a ficha de EPI, claro que você pode anexar, né, esse pedaço da ficha de EPI do reclamante aqui. Às vezes você pega funcionário que ele já tem anos e anos de firma. Então, assim, tipo, a gente sempre avalia os últimos 5 anos trabalhados, né? Por causa do prazo prescricional. Então, aí, nos últimos 5 anos, gente, é muito EPI. Então, cita todos e aí pede para que o advogado dele anexe no processo, tá bom? Então, eu sempre coloco aqui também. E, normalmente, eu coloco o que o paradigma dele estava usando, né? O que o funcionário que faz hoje a mesma função dele estava usando de EPI, tiro foto e registro isso no processo também. O item 13, eu falo dos agentes insalubres. Se a gente estiver tratando da insalubridade, se a gente estiver tratando da periculosidade, eu coloco os agentes periculosos, né? E aí eu entro em toda a descrição da NR16. Na NR15, eu coloco os agentes insalubres. Então, quais são os insalubres? Os químicos, os físicos e os biológicos. Então, aí eu cito um trechinho rápido de cada um, o que são os físicos, o que são os químicos e os que são os biológicos. E aí ele entra na descrição desse item. Aí, o item 14, ele é a análise da NR15 por anexo.
Então aqui é uma perícia de insalubridade, você vai ter que avaliar anexo por anexo. Ah, Isabelle, mas aí eu não tenho um equipamento de vibração e aí eu vou ter que avaliar o anexo quantitativo se de repente no dia da perícia tiver uma vibração, né? Isso seria o necessário, só que eu sei que um equipamento de vibração para quem não tem, a locação dele é meio cara. E aí, ou você peticiona no processo que você precisa de um equipamento de vibração, isso normalmente ele já vai te dar na inicial do processo. Se na inicial do processo ele não fala nada sobre vibração, aí você coloca ali não reportada a exposição. Então, ele não falou nada da vibração, você avalia as condições, mas no momento ali você fala, não reportada essa exposição da insalubridade por vibração, tá? E assim você vai analisando todos os anexos, né? O 1, o 2, o 3, até o anexo 14, que são os agentes biológicos, tá? Então, por exemplo, se não tiver, você coloca, não foi evidenciado o contato do reclamante com agentes biológicos. Ponto. Não precisa exemplificar mais nada, tá? Então é bem simples mesmo. Importante que nessa análise da NR15, quando você já começa a colocar, então, anexo 1, ruído, aí você coloca metodologia aplicada, como a análise da condição, da situação, equipamento utilizado e o parecer técnico. Você já coloca tudo ali no primeiro documento. E ali no parecer você já coloca se você considera insalubre ou não, tá? Então já coloca ali, eu já coloco ali e tem funcionado super bem dessa forma. Aí o item 15 são os quesitos. Então aí você coloca aqui, a reclamada te mandou quesitos, o reclamante te mandou quesitos. Aí você coloca todos os quesitos e já responde, lembrando que eles devem ser respondidos objetivamente, tá? Então, perguntou, ponto. Não comecem a fazer pergunta demais, tá bom? O item 16, ele é o registro fotográfico do local de trabalho. Então, no teu local de trabalho, você vai avaliar, você tem permissão para tirar foto, você tira foto de tudo, de toda aquela atividade do autor, e aí você vai colocando. Quantas fotos? Isso daí não tem número mínimo nem máximo, né? Eu acho assim que de 6 a 8 fotos é suficiente. Suficiente para você colocar a fachada da empresa, o barracão onde ele trabalha, a máquina que ele opera, os paradigmas, né? Uma foto geral. Aí você consegue colocar nesse registro fotográfico. Mas é bem importante colocar a foto e colocar uma legenda, tá bom? Então, assim, você coloca a foto do barracão. Então, assim, ó, barracão onde o reclamante exercia suas atividades. Tá? Aí, máquina operada pelo reclamante. Então, assim, sempre coloca uma legenda nessas fotos para a pessoa saber o que é. Aí, depois do registro fotográfico, vem a manifestação da reclamada. Essa parte aqui da manifestação da reclamada, gente, é que assim, no TRT que eu atuo, como que funciona? Já vem em ata de audiência dizendo o seguinte, após a elaboração do laudo, o perito deve enviar o laudo para as partes via e-mail ou via um meio idôneo, e as partes elas têm 10 dias para se manifestarem sobre o laudo. E aí eles mandam diretamente para o meu e-mail, eu respondo essa manifestação e só depois disso que eu anexo lá no painel do perito no PJE, tá? Isso daí foi uma tratativa que eles acharam mais fácil, mais prática, e aí tem dado super certo porque tem agilizado o processo. Porque antes como que era? O perito tinha 30 dias para fazer o laudo, daí ele anexava no processo, daí até a pessoa mandar a intimação, daí tinha mais 5 dias para mandar a intimação, aí mandava a intimação, tinha mais não sei quantos dias para a pessoa responder a intimação, então acaba às vezes essa morosidade demorava mais ou menos aí um mês e meio. Quando eu mando direto, isso daí demora 10 dias úteis. Sempre lembrando que o CPC são dias úteis, não são dias corridos, tá? Então aí, depois eles me mandam a manifestação por e-mail. É até engraçado, porque tem uns que, desce o sarrafo em você ali no laudo mesmo, mas como fala, não pode levar pro lado pessoal. Aí você faz a resposta dessas manifestações, né? Normalmente eles fazem um texto
e no final eles pedem quesitos complementares. Então, para você responder aquelas perguntas baseadas no texto. O que eu faço? Eu copio tudo e colo ali no meu documento. Claro que tem manifestação, esses dias eu recebi uma manifestação de 36 páginas. Então, claro que eu não colei, eu anexei junto no processo e respondi só o que ele me perguntou. Tá? Então, vocês colocam as manifestações e aí assim, porque o que acontece? Às vezes a manifestação faz o perito mudar o direcionamento do laudo, né? Então, assim, ele coloca, olha, mas você não viu isso, você não viu aquilo, né? E aí, às vezes, consegue mudar o direcionamento do laudo. Então, assim, mesmo depois dessa manifestação, se a tua conclusão permaneceu a mesma, você vai colocar no próximo item, que é a conclusão técnica. Então, essa conclusão técnica você vai colocar. Então, assim, gente, não esqueçam que é muito importante vocês colocarem a seguinte questão. Resumidamente, vai estar no modelo do e-book para vocês. É assim, o reclamante exerceu suas atividades em ambiente insalubre, fazendo jus ao adicional de 20% incidente sobre o salário mínimo, 20% em grau médio, incidente sobre o salário mínimo da região, né? Nossa, agora eu me atrapalhei, espera. Então, assim, o reclamante, ele faz jus ao adicional insalubridade grau médio, incidindo esse valor, esses 20% no salário mínimo da região, né? Porque aí você coloca, porque às vezes assim, eles não se atentam no grau médio com a porcentagem. E aí o perito contábil, ele vai ver essa porcentagem para fazer os cálculos, né, lá na frente, quando ele tiver que pagar, quando tiverem que pagar e fazerem um acordo, o acerto desse valor de honorários, tá? Então, sempre coloquem o grau mínimo, médio e máximo e qual que é a porcentagem respectiva desse adicional. Faz ali um encerramento, né? O item 19 é um encerramento e o item 20, que é extremamente importante, certificado de calibração de equipamento. Certificado de calibração de equipamento, assistentes técnicos, derruba laudo de perito. Derruba, derruba e derruba. Não tem como você argumentar um valor de uma avaliação quantitativa se você não comprovar que teu equipamento está calibrado. Tá? Então, se atentem às normas da calibração, o prazo da calibração, porque isso derruba laudo de perito, tá bom? Gente, esses aqui são os 20 itens que eu coloco no meu laudo. Com o passar do tempo eu fui aperfeiçoando, fui incluindo alguma coisa que eu achava mais legal. Às vezes eu fazia parte da assistência técnica, via o laudo de um perito, falava, nossa, isso daqui fica bom, também vou poder colocar no meu documento também, né? Que eu acho que a gente tem essa opção aí de você estar sempre melhorando e aí vai incrementando. Então, assim, é um laudo completo, é um laudo que traz uma conclusão direta para o juiz, é um entendimento certeiro e aí tem todos os itens que pede. Tanto que, assim, às vezes nos quesitos me perguntam, quem acompanhou as partes? Aí você tem que ir lá e colocar de novo. Aí você sobe e coloca. Então, o meu laudo já é completo, baseado também, às vezes, em perguntas que eles faziam e eu já falei assim, quer saber? Eu já vou fazer um item aqui em cima para contemplar isso daí também. Tá bom? Pessoal, quem quiser esse passo a passo aqui que eu fiz, é um documentinho bem básico, bem tranquilo. Clica lá no link da bio e aí entra na parte de consultoria, mentoria, alguma coisa particular que tá lá. Aí vai acessar o WhatsApp Business, aí eu mando para vocês, tá bom? Gente, muito obrigada pela participação de todo mundo. Foi um prazer sempre que eu falo assim, transbordar conhecimento. Adoro quando me chamam no privado. Hoje, Everton, eu tô torcendo aqui por você na sua assistência técnica, tá?